Olá, sejam muito bem-vindos no canal Tudo e Todos. Eu sou a Mônica, já comece dando o seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal e nos ajudando a crescer cada vez mais. E hoje eu vou falar sobre o divórcio e a infância. Vamos lá? Até os 3 anos, as crianças necessitam da presença frequente e contínua de ambos os pais. Não consegue perceber o que se passa entre os pais, mas isso não impede que sejam perfeitamente capazes de sentir ansiedade, alterando seu comportamento. O erro mais comum aqui é motivado pelo medo. Muitos pais se sentem incapazes de cuidar de suas crianças tão pequenas. Muitas mães têm um medo exagerado de que lhes retirem o filho. A presença constante e com qualidade dos pais que permita partilhar o banho, a comida ou o passeio é um passo imprescindível. As crianças constroem seus afetos nestes anos e é estes que se estabelecem com quem cuida deles. Dos 3 aos 7 anos, o comportamento das crianças evolui desde a incapacidade de expressão, o seu desgosto e até a compreensão do que acontece. No início, algumas crianças experimentam mal-estar, ou melhor, o seu mal-estar com dores de barriga ou cabeça, birras ou recuperando comportamentos infantis que já tinham ultrapassado, como o controle das necessidades físicas. Os pais devem se lembrar de que nessas idades, as crianças não sabem orientar o seu mal-estar e as expressões somáticas. São uma linguagem que lhe permite comunicá-lo. Assegurar-lhes que os pais vão estar sempre com eles. Isso é muito importante. Insistir para que vejam quais são as suas casas e quanto se gostam deles é a melhor estratégia para superar esse episódio de separação entre os pais. Nessa altura, os pais deverão facilitar a comunicação com o outro progenitor, com a intenção de acalmar a sua ansiedade perante a sua ausência e para lhes transmitir que estar com um não implica que não possam comunicar com o outro. A partir dos 7 anos e até a adolescência, as crianças tendem a ficar com raiva pela decisão que os pais tomaram. Pode dar-se o caso de se aliarem a um dos pais e expressarem juízos negativos acerca do outro. Se os pais não detiverem esses comportamentos nesses anos, com o tempo provocarão problemas e reações muito mais severas. Não pense que essas alianças se estabelecem unicamente pelo afeto ou pela maior inclinação que sente por um ou por outro. Em muitas situações, dão-se por interesse da criança para se livrarem da disciplina de um progenitor mais rigoroso ou pelo desejo de fazer pagar o pai ou a mãe pela sua decisão de romper com a convivência. Se um dos pais permitir isto, não está apenas a prejudicar o desenvolvimento do seu filho, com ele mesmo pode se ver impossibilitado de impor o seu critério como adultos. A partir dos 14 anos, as crianças começam a se distanciar dos pais. Constroem seus próprios mundos, o centro das suas vidas passa a ser um grupo de amigos. Se os pais não desenvolverem, olha como isso é muito importante, um bom trabalho, se a família não for local de referência, os filhos podem se encerrar nessas atividades ou procurar ativamente se afastar de casa, em companhia dos amigos,
e se envolver em situações de risco, como uso de drogas e a prática de atividades ilícitas. Os pais deverão a todo custo buscar não envolver os filhos no conflito, na raiva, na mágoa pelo outro genitor, preservando a criança de ouvir e presenciar ofensas e desqualificações ao ex-parceiro. Também não devem interferir no tempo de convivência do filho com o outro genitor, como telefonemas ou culpabilização da criança por estar com o outro. A guarda compartilhada busca-se atenuar o impacto negativo da ruptura conjugal, enquanto mantém os dois pais envolvidos na criação dos filhos, validando-lhes o papel parental permanente, interrupto e conjunto. Dessa forma, os filhos seguem sendo filhos, validando-lhes o papel parental permanente, interrupto e conjunto. Dessa forma, os filhos seguem sendo filhos e os pais seguem sendo pais. Portanto, a família segue existindo, alquebrada, mas não destruída. A guarda compartilhada foi uma conquista da sociedade brasileira em 2008, principalmente nas associações de pais que lutam pela convivência com seus filhos. A guarda unilateral forma conservadora de se cuidar dos filhos. Não acompanhou as mudanças sociais, em que os homens hoje querem ser pais presentes e não apenas pais visitantes. Em caso de litígio, a guarda unilateral é armamento pesado na mão daquele que tem a guarda. A sensação de posse é nítida quando um dos dois resolve sair do casamento, casar-se de novo, não dividir os bens da forma desejada e não pensionar alimentos da forma esperada. O filho pode virar moeda de troca, de forma consciente ou não. A guarda compartilhada, como veremos adiante, se bem utilizada, é um instrumento fantástico que deve ser adotado e, em muitos casos, com a tutoria do juízo. Muitas vezes, a falta de amadurecimento entre pais necessita de intervenção da lei para que a relação parental funcione de forma adequada para os filhos. A lei traz embutida nela o cuidado da preservação do convívio entre pais e filhos, desde o início, tirando a sensação que, após o divórcio, o filho será propriedade do guardião, que toma decisões de forma autônoma. A guarda compartilhada é um passaporte para a convivência familiar. Se bem utilizada, atua como forma importante de prevenção à alienação parental. Bom, eu fico por aqui e até o próximo artigo. Até mais.